porque ela é da lâmpada. Certo? O poder é do povo. Aí o artigo 14 da Constituição diz que esse povo que tem todo o poder é o quê? Soberano, né? Tem todo o poder, é soberano. A soberania popular é exercida através de um instrumento. Um instrumento. O sufrágio universal e o voto direto. Agora vamos entender o que é o sufrágio universal. Entenda instrumento. Se eu preciso beber água, eu preciso de um instrumento que permita levar a água na minha boca. Instrumento. Todo direito tem necessariamente um instrumento. E o sufrágio universal é o instrumento para que o povo seja soberano. Se não tem sufrágio universal, o povo não é soberano. Se o povo não é soberano, não tem democracia. Porque democracia, demos kratos, significa poder do povo. Se o povo não tem um instrumento para ter poder, então mudaram o regime político. E foi exatamente isso que aconteceu em 96. Mudaram o regime político. Em 1996, esse país deixou de ser uma democracia e se tornou uma oligarquia. Oligos, poucos, poder de poucos. Monarquia, monoarquia, poder de um. Oligarquia, oligos, poucos, poder de poucos. Aristos, melhor. Aristocracia, poder dos melhores. Que era o que Aristóteles defendia. Aristóteles diz que a democracia é a corrupção da monarquia. Por quê? Porque na democracia, nos moldes em que ela acabou se conformando, e eu não sou contra a democracia, mas vejam, nós não temos como ser guiados por uma escolha de quem são os melhores. Então eu prefiro a democracia. Mas o problema é que na democracia de Atenas, lá na Ágora grega, votavam pessoas livres. Pessoas livres. Livres no intelecto, livres na subsistência. Escravos não votavam. E antes que as feministas se incomodem, eu espero que não tenha nenhuma feminista aqui, mulheres também não votavam em Atenas. Você sabe por quê? Porque naquela época não tinha tecnologia para a mulher trazer o sustento para casa. Ela precisava de um macaco, um gorila que tivesse força de sair na rua, enfrentar assaltante, fazer o trabalho braçal, cuidar do gado, construir os artefatos, os artesanais, etc. e tal, para trazer comida em casa. A mulher era dependente do seu provedor. A mulher era dependente do seu provedor, portanto ela não era livre, portanto ela não votava. Hoje nós temos tanta tecnologia. Eu vi no aeroporto uma comandante linda, com cap de comandante. Por quê? Porque a tecnologia permite que uma mulher pilote um Boeing. Eu acho lindo isso. Essa comandante, ela não é dependente de alguém levar comida para casa. Mas lá em Atenas era. Porque não tinha tecnologia. Esparta dizem que era diferente porque Esparta tinha uma cultura que dava à mulher uma condição de supremacia. Aí é uma outra história. Mas por que votar deve ser um ato de pessoas livres? Porque voto vem de volere no latim. Voto significa compromisso. Se uma pessoa não é livre, ela não pode fazer compromisso. É por isso que você não faz contrato com criança. É por isso que você não faz contrato com loucos. É por isso que você não faz contrato com viciados, dependentes químicos. Compromisso só faz quem é livre. Voto significa compromisso, volere. Só pode votar, pelo menos no conceito criado em Atenas, pessoas livres, porque só pessoas livres fazem compromisso. Não é o que está acontecendo aqui. Tem gente que vive lá no Nordeste, principalmente, dependendo de comer na mão do governo federal. Essas pessoas não são livres. Não são livres. Adolescentes, me perdoem, adolescentes de 16 anos não são livres. Você tem quantos anos? 17. Se você não pode fazer um compromisso e responder por ele, você não poderia participar da decisão do destino do país. Porque votar é fazer compromisso.
E aqui vem um detalhe, para finalizar, eu sei que vocês já estão cansados, mas eu preciso que vocês entendam isso. Sufrágio é um processo. Sufrágio é processo. Voto é compromisso. A palavra sufrágio vem do latim suffragium. Suf, sub, fragor. Fragor vem de um verbo em latim, frangere, que significa colisão de partes. Que partes? Metáfora. Sabe quando você diz, eu comprei a casa com o suor do meu rosto? Uma metáfora. Uma discussão se é metonímio. Tem alguma professora de português aqui? Metonímio ou metáfora, mas eu vou chamar de metáfora. Comprei o carro com o suor do meu rosto. Claro que você não foi lá e levou o seu suor para o gerente da loja, da concessionária. É uma metáfora. Sufrágio, subfragor. Fragor de frangere. Frangere, colisão de pedaços. Que pedaços? As vontades individuais. Fragor significa barulho de deliberação. Se é barulho, é algo público. Como é que os atenienses votavam? Na praça. Todo mundo via os votos, todo mundo que votava tinha domínio do seu voto. Ah, mas o exercício do voto é secreto. Ok. Ainda que o ato de votar seja secreto, o voto não é secreto. Prestem atenção nesse truque. Algum idiota escreveu na Constituição que o voto é secreto. Não é o voto que é secreto. É o ato de votar. Sabe quando você está viajando aí na estrada e dá uma dor de barriga e você para atrás de uma árvore e vai lá e faz a sua necessidade fisiológica? Enquanto você está lá atrás da árvore, o que você faz lá é secreto, certo? Mas o que você deixa lá, não. Entenda a diferença entre o ato de votar e o voto. O ato de votar é secreto, para proteger a sua liberdade de escolha. Mas o voto não é secreto. Sabe por quê? Secreto significa não conhecido. Se o voto fosse não conhecido, ele não seria contado. Acabaria a eleição e a gente não saberia o resultado nunca. Porque quando alguém quisesse contar, você diria, não pode conhecer o voto, porque o voto é secreto. Não é o voto que é secreto, é o ato de votar. Porque tem um monte de tiririca lá escrevendo bobagem. Agora, o nosso papel é fazer a hermenêutica jurídica. Então, o sufrágio é o processo de deliberação. O que é um processo? É uma sucessão de etapas. É uma sucessão de etapas para um determinado fim. Motor, 4 tempos. Os 4 tempos do motor acontecem para gerar uma rotação ali no virabrequim. Quando você vai fritar um ovo em casa, você pega o ovo, quebra o ovo, coloca o ovo. Eu coloco num copo para ver se o ovo está bom. Põe o óleo na frigideira, põe a frigideira no fogo, joga o ovo lá em cima. São várias etapas para você ter no final um ovo frito. Entendeu o que é processo? Processo é uma sucessão de etapas. Sufrágio é um processo de deliberação coletivo. Por isso é chamado de universal. Não é essa mentira de que universal porque todos votam. É mentira. Essa mocinha que está aqui, eu acho que tem menos de 16 anos, ela não pode votar e ela é cidadã. Então é mentira que todos votam. Universal não é porque todos votam. Universal é porque o processo de deliberação é coletivo. O sufrágio é necessariamente um ato de deliberação coletiva. E universal significa uno versus. Versus é particípio passado de vertere, transformar. Universo significa transformado em um. Todos vocês aqui, pessoas diferentes, com vontades diferentes e livres. No dia da eleição, vocês são arrebatados, arrebanhados por um critério comum. O seu direito político de cidadania. Forma-se um conjunto. E vocês, embora todos diferentes, são qualificados por um critério. Que torna vocês um universo. Por isso o sufrágio é universal. Porque é uma deliberação coletiva, onde esse coletivo é formado por um critério de identificação. Como as ferramentas da minha caixa de ferramentas, o Rubilar pode ter lá um alicate igual ao meu, mas o meu é meu, porque o meu tem um critério de identificação, ele está no universo das minhas ferramentas. Universal significa isso, transformado em um,
vários elementos distintos transformados em um. Por isso o sufrágio universal. Voto não é sufrágio. Sufrágio não é voto. Sufrágio não é direito ao voto. Sufrágio é o processo de deliberação que tem, na sua essência, o fragor público do voto. Se o processo de identificação e atribuição de votos, o confronto dos votos, o fragor, não é público, não há fragor. E se não há fragor, não há sufrágio, porque a palavra sufrágio, para existir, depende do fragor. Está no âmago da palavra sufrágio, fragor. Vocês entenderam o que aconteceu em 1996? Acabou o sufrágio. Porque não há fragor. O voto é contado dentro de um computador, secretamente. E a questão aqui, gente, não é o resultado. Não é se fulano ganhou, Beltrano perdeu. Não é isso. A questão é, você é cidadão? No meio desse circo, você exerce cidadania? Que poder você tem sobre seu voto e sobre a apuração do seu voto? Absolutamente nenhum. Então você não tem cidadania, você não tem soberania como povo. E é isso que importa. Por isso que eu falei de Davi. Davi não enfrentou Golias porque ele queria a vitória do exército israelense. Davi enfrentou Golias porque ele sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. O mesmo Deus Altíssimo que deu a ele a capacidade de matar o leão, o urso. Davi se sentiu ofendido na sua filiação, porque ele tinha Deus como seu pai. Davi não foi matar Golias por causa do resultado do jogo. Davi foi lá e matou e arrancou a cabeça de Golias porque ele sabia quem ele, Davi, era. A questão aqui não é saber o resultado da eleição, quem vai ganhar, quem vai perder. A questão é saber o que você é nesse circo. Você é cidadão ou não é cidadão? Esse é o ponto. Você quer viver numa democracia ou num teatro? É esse o ponto. A questão não é o resultado, quem ganhou, quem perdeu. A questão é, você é cidadão nesse sistema? E essa luta, ela não começou com Bolsonaro. Essa luta começou na boca de um esquerdista, Leonel Brizola, lá em 1985, no caso Proconsult. Quando começaram a virtualizar o voto, Leonel Brizola levantou uma luta contra a virtualização do voto, contra a virtualização da eleição. Leonel Brizola, o PDT de Brizola, um partido de esquerda, Requião, que vocês conhecem, trabalhou muito tempo contra o voto eletrônico. A despeito do que vocês pensem a respeito dele, o que eu quero que vocês percebam, que essa não é uma pauta de esquerda, direita, de cima, de baixo, do centro, de dentro, de fora. Não! Isso é uma pauta da soberania popular. Se você não tem domínio direto do seu voto, você não é cidadão. Se vocês não têm como saber o que fazem do voto, vocês não têm democracia. Agora, vejam esse documento que eu pedi para copiarem para vocês. Eu disse lá para o Mário, da Rádio Hora, se fosse uma decisão do povo, haveria poder do povo sobre a apuração do voto. Onde que é feita a apuração do voto? No software. Olha o que os técnicos, peritos da tecnologia da informação, não é o seu João da pipoca, não é o Sebastião da borracharia, são os profissionais de TI da equipe de guerra cibernética do Exército Brasileiro. Veja o que eles falam na página 3 de 24, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Eu vou ler aqui. É importante, isso aqui é um documento público, tá? Que não foi refutado por ninguém. É importante registrar que o Tribunal Superior Eleitoral definiu limites de acesso ao sistema, o que dificultou a análise do código-fonte, o software. Foram autorizadas somente análises estáticas. Sabe o que é estático? Parado, que não se mexe. Análise estática. Sabe o que é análise estática? É como se você comprasse o Fusca do Hanauer e o Hanauer falasse assim, não pode ligar.
Se você quiser comprar, você olha, me paga e leva o carro, mas não pode ligar. Isso é análise estática. Quando você liga o motor do Fusca do Hanauer, você está fazendo análise dinâmica. Entenda a diferença. Nenhum profissional de TI honesto aprovaria um software com 17 milhões de linhas, quase 18 milhões de linhas de comando, sem executar o software. É por isso que eu disse que são um bando de covardes, porque o que eles tinham que ter dito ali na hora era sair para o povo brasileiro, aquele da mole do general Paulo Sérgio, tinha que dizer para o povo brasileiro: nós fomos impedidos de saber o que o software faz. Se ele tivesse culhões, ele teria feito isso. Eles escreveram aqui: foram autorizados somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução do código-fonte, fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução. O que ele está dizendo aqui? Sequência de execução é o quê? Funcionamento. Eles estão dizendo: a gente não sabe como funciona esta bosta. É isso que eles estão dizendo. Falando em português claro. Não podemos entender a sequência de execução das partes do sistema, bem como do sistema como um todo. Ou seja, os técnicos de TI da equipe de guerra cibernética do Exército Brasileiro estão dizendo nesse documento público: a gente não sabe o que o software faz com o seu voto. Mané. Não é o Zé Pipoqueiro, é a equipe de guerra cibernética do Exército Brasileiro que está dizendo nesse documento público: a gente não sabe o que o software faz com o seu voto, mané. E eles continuam: o acesso ao código se deu pelos computadores do TSE. Eles tiveram que ler a cópia do software na tela do computador, mas estático. O TSE autorizou os técnicos a acessarem a sala de inspeção portando apenas papel e caneta. Para quem não entende, um código-fonte ou um software é uma sequência de comandos. Imagina que você tem um filho adolescente em casa e você tem que sair para trabalhar, você pega uma folha e escreve na geladeira, deixa na porta da geladeira: Joãozinho, levanta às 7 horas, 8 horas tira o cachorro para fora, se chover recolhe a roupa, 9 horas você vai na padaria ou na mercearia, se tiver abacaxi, traz abacaxi, se tiver melancia, traz melancia, 10 horas senta para fazer tua tarefa, se chover não precisa ir na escola, se não chover, chama o taxista fulano e vai com ele para a escola. São comandos. O Joãozinho é o processador do computador. Ele vai lá e lê. Primeiro comando: se chover, faça isso. Se não chover, faça isso. If then, go to. If then, go to. Código-fonte é isso. Está escrito lá de um jeito estranho, mas é isso. Quando uma mãe escreve uma tarefa para o filho, é um código-fonte. É um software. Agora imagina essa mãe coloca na parede da cozinha, porque não vai caber na geladeira, 17 milhões de linhas de comando. Joãozinho, faça isso, Joãozinho, faça isso, Joãozinho, faça isso. Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer... 17 milhões! Que ser humano que consegue saber o que esta merda vai fazer ao final das contas? Nenhum. É o que eles estão falando nesse documento. O que esses caras deveriam ter feito se tivessem algum valor moral, alguma coragem? No mínimo, dizer: nós fomos impedidos de fiscalizar. Você sabe por que eles fizeram essa porcaria? Porque eles não fazem ideia do que é auditoria, eles não fazem ideia do que é sufrágio universal, eles não sabem o que é voto direto, eles não sabem o que é soberania popular, eles não sabem o que é princípio da publicidade. E eu fui lá no gabinete do general Paulo Sérgio dizer para ele: